Nós vivemos em um mundo de extraordinária beleza e diversidade que não é visto, não é capturado pelo olho humano. É um universo que só pode ser explorado através do microscópio. Entender os mistérios desse mundo desconhecido é emocionante. O meu interesse pela ciência começou cedo, ainda como criança, a partir de várias motivações, em casa, na escola, muito contato com a natureza. E na minha vida acadêmica, como estudante de graduação, eu me encantei pelo mundo microscópico, particularmente pela célula, pela biologia celular. Um dos aspectos fascinantes da biologia celular e de várias outras áreas da ciência é a riqueza visual dos produtos gerados por elas. O meu grupo de pesquisas vem utilizando várias formas de microscopia, principalmente a microscopia eletrônica, para estudar a arquitetura e o comportamento de células do sistema imune e também de vários outros tipos celulares em situações de saúde e de doença. Uma das células que compõem o sistema imune e que é um dos focos das nossas pesquisas são os eosinófilos. Estas células protegem nosso organismo contra agentes invasores e participam do funcionamento normal de diversos órgãos. Eosinófilos constituem menos de 5% dos leucócitos do sangue de indivíduos adultos saudáveis, mas o número destas células aumenta acentuadamente tanto no sangue como em diversos órgãos durante inúmeras doenças, como doenças infecciosas causadas por parasitos, fungos, vírus e certas bactérias, doenças alérgicas como a asma, doenças autoimunes e até mesmo vários tipos de câncer. Nós queremos entender o papel dos eosinófilos nessas doenças. Esse é um tipo de pesquisa básica, ou seja, que produz conhecimentos fundamentais que vão fornecer a base para o estabelecimento, por exemplo, de tratamentos de doenças. A aplicação de microscopia, tanto do microscópio de luz como do microscópio eletrônico, em conjunto com outras estratégias metodológicas, permite visualizar dentro destas células e investigar como as células reagem e liberam seus produtos, que podem atuar a favor e até mesmo, quando em excesso, contra o organismo. As imagens produzidas por essas pesquisas, ou seja, as fotografias obtidas através do microscópio, que nós chamamos de micrografias, além de servirem como documentação científica, são de surpreendente beleza e podem ser consideradas como verdadeiros trabalhos de arte abstrata.
Todos nós temos ideia do que seja 1 milímetro e o olho humano consegue visualizar pouco abaixo de 1 milímetro. Nessa escala, podemos notar que a maioria das células, incluindo os micro-organismos, tem dimensões muito abaixo do que o olho humano consegue enxergar. Para expressar o tamanho das células, são usadas unidades chamadas de micrômetro e nanômetro. O micrômetro é a unidade que representa a milésima parte do milímetro e o nanômetro significa 1 milésimo do micrômetro, o que representa 0,000001 milímetro. Usando essas unidades microscópicas, nós podemos medir o tamanho das células e de pequenos organismos. Um ácaro, por exemplo, tem cerca de 500 micrômetros, ou seja, 0,5 milímetros. Células do sistema imunológico humano, como estas aqui, observadas por meio do microscópio eletrônico de varredura, chamadas de linfócitos, em rosa, medem 10 micrômetros, o que corresponde a 0,001 milímetros. Estas células são maiores que bactérias como estas, que medem em comprimento 5 micrômetros. Bactérias têm tamanho variável, mas são maiores que os vírus. E entre os vírus existem tamanhos diferentes. Por exemplo, o vírus Ebola é um vírus que pode ter 800 nanômetros de comprimento, que é muito maior que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, que tem cerca de 100 nanômetros de diâmetro, que por sua vez é maior que o rinovírus, o vírus da gripe, que apresenta 30 nanômetros de diâmetro. Você consegue imaginar o quão diverso e pequeno é o mundo microscópico? Para se ter uma ideia de dimensão, essa micrografia mostra a superfície de uma célula, colorida em azul, recoberta pelo coronavírus. Cada partícula viral foi colorida em amarelo. Aqui se tem uma noção como os vírus são muito menores mesmo do que uma célula. Para apreciar e explorar toda a diversidade desse mundo microscópico, imperceptível aos nossos olhos, é preciso usar o microscópio eletrônico. E por quê? Porque o microscópio eletrônico oferece maior resolução do que o microscópio de luz. Um dos grandes desafios da ciência foi a construção de microscópios com altíssimo poder de resolução, ou seja, capaz de aumentar muito e oferecer muitos detalhes. O microscópio de luz, assim chamado pelo fato de ter como fonte luminosa a luz, é extremamente útil e usado em uma infinidade de análises. Mas em razão da própria natureza da luz, de seu comprimento de onda, há um limite na resolução desse tipo de microscópio, que não permite visualizar a maioria das organelas e estruturas celulares e muitos micro-organismos. O limite de resolução do microscópio de luz é cerca de 0,2 micrômetros, ou seja, tudo que está abaixo dessa medida só pode ser observado ao microscópio eletrônico. Para aumentar significativamente a resolução do microscópio, tornou-se necessária a utilização de outra forma de radiação com comprimento muito inferior ao da luz, o que foi possível com o desenvolvimento do microscópio eletrônico. Os elétrons
por terem comprimento de onda muito pequeno, proporcionam um limite de resolução extremamente baixo e, consequentemente, elevado poder de resolução. Dessa forma, o microscópio eletrônico permite a observação de estruturas da ordem de nanômetros. A construção do microscópio eletrônico foi de grande relevância para o desenvolvimento das ciências da vida, ou seja, dos estudos científicos da vida nas suas mais variadas formas, pois permitiu conhecer em detalhes a organização interna das células, contribuindo para o entendimento de processos celulares, mecanismos de doenças e diagnósticos das mesmas. Mas o microscópio eletrônico não é usado apenas em biologia. Ele é uma ferramenta imprescindível em inúmeras áreas do conhecimento para estudos científicos, por exemplo, na metalurgia, na engenharia, química e física. Por exemplo, é aplicado para o desenvolvimento de novos materiais metálicos, cerâmicos, semicondutores e minerais, para o conhecimento da microestrutura de objetos arqueológicos, para a caracterização estrutural de partículas e contaminantes ambientais e até em perícia forense. Por causa da inestimável contribuição para a ciência, o microscópio eletrônico foi considerado uma das invenções mais importantes do século XX e deu ao cientista alemão Ernest Ruska o Prêmio Nobel em Física em 1986 pelo reconhecimento de seu trabalho fundamental na área de óptica eletrônica e construção do microscópio. Existem dois tipos básicos de microscópios eletrônicos: o microscópio eletrônico de transmissão, ou MET, e o microscópio eletrônico de varredura, ou MEV. Enquanto o microscópio eletrônico de varredura produz uma imagem tridimensional da superfície da amostra, no caso aqui uma célula, o microscópio eletrônico de transmissão permite observar dentro da célula. Diferente do microscópio de luz, as imagens obtidas ao microscópio eletrônico são originalmente em preto e branco, devido à natureza dos elétrons, mas podem ser coloridas artificialmente com o uso de programas de computador para fins de documentação científica e facilitar a identificação dos detalhes. Existem ainda técnicas de microscopia eletrônica mais avançadas que permitem a observação da organização interna da célula em 3 dimensões, com uma tomografia eletrônica. E isso é feito a partir da reconstrução das imagens obtidas e da modelagem computacional. É dessa forma, por exemplo, que os cientistas estão investigando o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e como ele se aloja e se multiplica dentro das células-alvo. Essas imagens mostram o RNA viral dentro de um compartimento
uma organela em verde no citoplasma de uma célula infectada com o vírus. O aumento é tão impressionante que se pode medir o tamanho dessas moléculas de RNA aqui mostradas em diferentes cores. Essas imagens em preto e branco são imagens originais de células infectadas com o coronavírus observadas por tomografia eletrônica e a partir das quais foram feitas reconstruções tridimensionais. Os vírus são mostrados em rosa, dentro de organelas marcadas em verde e dentro do citoplasma de uma célula infectada. Ou seja, eles não ficam soltos dentro da célula. Eles entram em compartimentos celulares para se multiplicarem. Em amarelo é a glicoproteína spike, ou espícula em português, que permite o contato do vírus com a célula e posterior internalização do mesmo. Agora vejam as estruturas do vírus marcadas em azul. São complexos de moléculas virais, as ribonucleoproteínas, complexos de RNA com proteínas, que, graças à alta resolução do microscópio e técnicas de reconstrução, podem ser investigadas em detalhes e ter sua arquitetura vista em 3 dimensões. O que existe por trás de uma bela imagem microscópica? Muita ciência, muito estudo, horas, dias, meses, anos de trabalho por parte de um cientista. Às vezes uma vida inteira, mais que uma vida. Se considerarmos a história da microscopia, 300 anos. As imagens científicas tornam o mundo da ciência mais tangível para as pessoas e chamam atenção quando trazidas ao público pela beleza visual. Só a imagem do vírus SARS-CoV-2, vista ao microscópio eletrônico, ganhou o mundo em 2020 em milhões de reproduções multicoloridas, chamando atenção para a importância da ciência na sociedade. A imagem do SARS-CoV-2 apareceu quase 1 bilhão de vezes até agora, em registros online para ilustrar as notícias sobre a pandemia de Covid-19. As imagens são bonitas, atraentes e servem para despertar atenção para os mais diversos aspectos da Covid-19, desde o desenvolvimento da vacina até os mecanismos pelos quais os vírus acessam as células e se replicam dentro delas. É através de estudos científicos como esse que essas imagens foram criadas e são baseadas em investigações e tecnologias de ponta para entender os mecanismos da doença. Sabemos, por exemplo, que cerca de 20 a 40 espículas decoram a superfície do vírus e como elas se comportam molecularmente para engatar na superfície de uma célula humana. Nunca se falou tanto em ciência. Quantos termos científicos e conhecimentos são discutidos e compartilhados a partir das imagens do coronavírus? Quantas perguntas surgiram a partir dessas imagens? As imagens geradas pela ciência servem para comunicar a ciência
e a ciência precisa ser mais acessível. Além do significado científico, as imagens podem ser vistas como arte, pela sua beleza. A interface da ciência com a arte é uma das melhores maneiras de promover o interesse do público pela ciência, ou seja, de se fazer divulgação científica. Tanto a ciência como a arte requer grande criatividade e paixão. Cientistas e artistas olham o mundo de diferentes formas e querem comunicar suas visões a partir de seus produtos, de suas obras. Arte e ciência estão conectadas pela mesma raiz. Eu uso imagens de células, micrografias, coletadas em muitos anos de pesquisa para ensinar biologia celular e falar sobre ciência. A ciência molda o presente e guia o futuro. A ciência é uma força muito poderosa na sociedade. A ciência salva vidas. Além de atuar como uma força positiva e poderosa na sociedade, a ciência também pode, por que não, ser vista como arte. Agradeço às instituições nas quais venho desenvolvendo meus trabalhos como professora e pesquisadora, particularmente a Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade Federal de Minas Gerais, onde também ocupei a cadeira de estudante de graduação e pós-graduação. As universidades públicas são as grandes responsáveis pela produção de ciência e de tecnologia no Brasil, e me orgulho de fazer parte dessa comunidade acadêmica. Meus agradecimentos às parcerias e às agências de fomento que apoiaram muitas das pesquisas realizadas ao longo de anos. À Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o meu agradecimento pelo convite e pelo trabalho incansável e tão necessário para o fortalecimento da ciência e da democracia brasileira. Meu reconhecimento também à Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise e Sociedade Brasileira de Biologia Celular, ambas afiliadas à ASBPC e atuantes nas áreas tema dessa conferência. Finalmente, a todos que despertaram em mim o interesse, a curiosidade e a paixão pela ciência, muito obrigada.